Oi, abençoados, tudo bem? Bom dia. Eu queria deixar uma palavra para vocês hoje, uma palavra de Deus. Ontem, né, foi o Dia das Mães e eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor pela minha filha, pela Gabriele. Só que o Espírito Santo tem Oi, que. gente, sou eu. Essa é a Gabriele. O Espírito Santo tem ministrado no meu coração a respeito de algo, sabe? Que nós precisamos entender o propósito de Deus para nós. Entender que, como mulher, Deus nos chamou para ser mães, né? Mães de filhos espirituais, de filhos naturais, mães de filhos naturais, de filhos espirituais. E é difícil porque muitas mulheres não conseguem ter filhos, são infrutíferas. Assim como Ana era, né, estéril. Ana, ela pedia tanto a Deus, ela orava tanto a Deus, ela falava: Senhor, me dá filhos, me dá filhos, eu quero ter filhos. E o esposo dela tinha filhos com a outra esposa dele, né, Eucana, e ela tinha vários filhos, e ela tripudiava de Ana. E ela dizia: eu tenho filhos e você não tem. E ela ficava muito triste, e Ana chorava, e Ana falava: Deus, eu quero filhos, eu quero ter filhos. E muitas mulheres hoje não conseguem ter filhos, não conseguem gerar, não conseguem, né, frutificar. O seu ventre não consegue florescer um filho, uma criança, uma dádiva, porque filho é herança do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Mas por que muitas vezes a gente não consegue ter filhos? Vamos falar dos naturais primeiro. Porque às vezes a gente não tem revelação da importância de ser mãe, da importância de colocar um filho nesse mundo. Às vezes a gente quer ser mãe só para mostrar para as pessoas, a gente quer ser mãe só para se aparecer, a gente quer ser mãe assim como aquela mulher que, né, ficava espizinhando Ana. Eu tenho filhos e você não. Mas qual que é o sentido de ter filhos? É para glorificar a Deus, é para que o nome de Deus seja engrandecido e glorificado nas nossas vidas. Filhos é para que a gente possa ter uma vida aqui na terra, para a gente cuidar, para a gente amar, para a gente zelar, né? E realmente demonstrar gratidão a Deus. Eu realmente louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor pela minha filha. Quem me conhece mais de perto sabe que não é fácil. Não foi fácil ser mãe. Não é fácil ser mãe. Para mim foi muito difícil. Assim, contando um pouco da minha experiência, foi um momento tão difícil. Foi alegre e foi triste. Foi um misto de emoções. E agora eu vou ser mãe, né? E agora? O que vai ser de mim? Porque quando eu descobri que eu estava grávida da Gabriela, eu estava grávida de 1 mês e meio. Eu não estava casada. Eu fiquei sozinha, assim, sem um marido, sem um namorado, né? Eu tinha o pai da Gabriele. Na verdade, ele era o pai da Gabriele, não era o meu companheiro, meu marido, meu esposo, o meu cônjuge, não era uma pessoa que eu podia contar. Então, assim, para mim, tem momentos que são muito difíceis, porque eu não sei como lidar com esse momento, sabe? De como ser mãe, de como ser melhor na maternidade. E muitas vezes sabe, eu peço a Deus, falo: Deus, me ensina, Deus, me capacita a ser mãe. Por muitos momentos eu tive dúvidas, eu tive medo, porque eu fiquei grávida dela com 21 anos, sozinha, sabe, sozinha, sem saber o que fazer, sem família, mãe de primeira viagem. Eu falava: meu Deus, muito medo, sabe, muita insegurança. E posso falar que foi um dos momentos mais maravilhosos da minha vida, mesmo com todas essas dificuldades. Eu não escolheria outra coisa. Eu não escolheria diferente. Eu não escolheria diferente. Eu não escolheria não ter a Gabriele. Eu escolhi ter a Gabriele com todas as dificuldades que você possa pensar. Eu tive problemas durante a minha gestação, eu tive dificuldades para gerá-la,
né? Foi uma gravidez de alto risco, uma gravidez onde eu tive contração, a minha gravidez toda, então foi bem complicado. Mas tudo é por meio dele, para ele, né? Toda honra e glória seja dada a Deus, porque graças a Deus a minha filha mês que vem faz 12 anos, faz 13 anos, na verdade. E saudável, uma bênção de Deus. Mas voltando ao assunto que eu quero falar para vocês, nós precisamos ter revelação, sabe? O valor de uma mãe. Por que que nós precisamos ser mãe? Ser mãe vai exigir de você revelação no espírito. De que você está criando uma criança, você está gerando uma criança para ser profeta às nações. Para manifestar a glória de Deus aqui nessa terra. Às vezes há muita resistência para a gente ser mãe. Tudo se levanta, todos se levantam. Você sente medo, você sente dor, você sente angústia, porque você não sabe o que fazer, você não sabe como vai ser. Você não sabe se vai dar certo, se essa criança vai vir saudável, se não vai vir saudável, se você vai conseguir, né, passar pelo período crítico de cólicas, de noites em claro, de amamentação, da primeira infância ali, né, de um aninho, quando começa a andar e quando começa a falar e quando vai crescer, fica em dúvida de muitas coisas. Mas eu quero te dizer que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, que nós somos chamadas para gerar, nós somos chamadas para ser mãe, porque Deus escolheu Maria, né, para ser mãe de Jesus. E ela se dispôs, ela disse: eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade sobre a minha vida. Faça a tua vontade sobre a minha vida. E assim foi. A vontade de Deus se manifestou. Quando eu fiquei grávida, eu não conhecia o Senhor ainda. Eu sabia que Deus existia, eu ansiava por Deus, mas eu não conhecia Ele, como Jó diz, né? Que eu conhecia só de ouvir falar, mas eu não via face a face. E eu falava: Deus, eu vou fazer o que agora? Deus, me ajuda. E eu passava a mão na barriga e chorava e dizia: Deus, eu quero essa criança. Eu falava: Deus, me ajuda. Deus, me dá força. Deus, Deus, Deus. E dizia para ela, sabe, que eu sempre a amei muito, a desejei muito. Desde quando eu tinha 14 anos de idade, eu sonhava muito em ser mãe. E eu falava: eu quero ter primeiro uma menina e depois um menino. E eu falava: Deus, me ajuda. Eu falava: mamãe te ama, a mamãe quer você. Eu falava: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser de mim? Chorava muito. Chorei muito, por muito tempo. Durante a gestação, quando ela nasceu, que eu ficava assim em crise, sem saber o que eu ia fazer. E hoje eu entendo que tudo que eu vivi durante a gestação e quando ela nasceu foi por um propósito. Porque hoje eu posso ser a mãe que ela precisa, a mulher que eu preciso ser forte, ser decidida, ser amável, ser mansa, ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós ainda éramos substância informe no ventre das nossas mães, Deus disse que Ele já nos conhecia, Ele já nos separava para um propósito. E o seu propósito, mulher, é ser mãe, é gerar filhos naturais e é gerar filhos espirituais. Nós precisamos ir contra o inferno. Nós precisamos salvar vidas para o Senhor. Nós precisamos gerar vidas para Deus, para que essas vidas sejam impactadas. Nós somos chamadas a gerar. Nós somos chamadas a manifestar a glória de Deus. Tantas mulheres não geravam. Tantas mulheres eram estéreis. Eram estéreis e Deus deu o dom da vida. Então eu quero te deixar, sabe, uma mensagem para mulheres que não podem gerar. Para mulheres que já escutaram de médicos, que já escutaram de tantas pessoas: você não pode, você não é capaz, você nunca vai ser mãe. Eu quero te dizer que toda palavra de maldição é repreendida da sua vida nessa hora, em nome de Jesus, porque foi o Senhor que te chamou para um propósito. Foi o Senhor que colocou esse desejo de ter um filho no seu coração. Então esse desejo não vai se frustrar. Essa vontade, esse sonho, esse propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, porque você é escolhida do Senhor para um propósito. Creia. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Creia
que Deus pode todas as coisas, que tudo é possível ao que crê e que não haverá impossíveis em nenhum dos seus planos sobre as nossas vidas. Você é amada, você é escolhida, você é consagrada, não só filhos, mas sonhos. Sonhos são filhos. Sonhos para as nossas vidas. Não negligencie, não abra mão. A palavra de Deus para você hoje é: não abra mão daqui a você, porque é escolhida, é consagrada para um propósito maior. Amém? Fiquem com Deus, que Jesus te abençoe. Beijo.